Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus. Vamos de mais um vídeo, desta feita hermenêutica e exegese. Qual a diferença, professor Ferreira? Este vídeo é uma palhinha do nosso seminário de interpretação, de síntese exegética do Novo Testamento, teoria e prática, seminário que será dado dia 6 de novembro próximo. Entre em contato conosco pelos telefones que aparecem na descrição e faça a sua inscrição. Perfeito, perfeito, perfeito. Neste seminário estaremos usando o meu livro, será lançado o meu livro de síntese exegética, teoria e prática, tá? E aqui eu vou dar uma palhinha, usar aqui parte do livro para você ter uma ideia do que vem por aí, ok? Então vamos lá, para definir exegese e hermenêutica, saber a diferença, o primeiro passo é identificar, definir os termos. Vamos embora. Exegese vem de exegesis, que você tem aqui o prefixo ex, tá? Ec, né? Mas transforma-se em xi quando tem uma vogal à sua frente. Então você tem exegesis, ex ou ec, de dentro de, ege de egeomai, conduzir de dentro de, e cis, o sufixo cis de ação. Então, ação de conduzir de dentro, ok? Ação de conduzir de dentro, ação de conduzir de dentro de, ação de conduzir de dentro do texto. Isso aqui é uma definição de Chamberlain, gramática exegética do grego do Novo Testamento. Você tem também a definição de Gorman, você tem o Vanhoozer, tá? Kevin Vanhoozer, Carso, definição também do Carso. Então nós já temos aí o significado de exegese. Exegese é a ação de tirar de dentro do texto, conduzir de dentro do texto, arrancar lá de dentro do texto. Hermenêutica, dentre muitos outros significados, o substantivo feminino da primeira declinação do grego koine hermeneia, ou hermeneia, traz o significado de interpretação e explicação. O termo aparece na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, falando da interpretação das línguas. Allo de hermeneia glosson. Outros, interpretação, ou a outros, né? A interpretação de línguas. Então, observe que a hermenêutica é a arte de interpretar. Observe também que Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 14, Paulo é chamado de Hermen, ou Hermen, que é o Hermes, né? Trazendo aí na adequação linguística para o português. Hermen, que é o deus Hermes, dos oráculos gregos, o responsável por traduzir os oráculos do grego para dos deuses gregos para os seus consulentes. Perfeito, perfeito. Então, observe que ele é chamado de Hermen. Por quê? Paulo é chamado de Hermes. Aqui, ó. Epeideautos regúmenos. Porque ele era o que explicava, ó, regúmenos. Tu logo. Explicava a palavra. Então, observe que aqui você já tem, em Atos 14, 12, olha só. Você já tem Hermen, de onde deriva-se o termo hermenêutica, e você tem regúmenos, de onde vem exegesis, que é exegese. Então você já tem em um mesmo versículo hermenêutica e exegese praticamente ali inferidos. Então Paulo é chamado de hermeneuta, vamos usar assim essa expressão, por quê? Porque ele explicava, ou seja, porque de forma exegética ele explicava a palavra. Perfeito, perfeito. Então, e agora, professor? Qual então a diferença entre hermenêutica e exegese? Veja bem, é importante que você entenda que a exegese ela é antiga, ela é antiquíssima, e era o ato de se explicar os textos, de se explicar as passagens, isso falando de textos bíblicos. A hermenêutica ela está em todas as áreas de interpretação, até na interpretação da arte de um quadro, ali se tem hermenêutica, tá? Entenda isso. A gente está falando aqui de hermenêutica no sentido da palavra, sentido da palavra bíblica, da palavra sagrada, da interpretação sagrada, da interpretação bíblica. A chamada
hermenêutica sacra. Então, observe que a hermenêutica, tanto quanto a exegese se encarrega de explicar, interpretar, traduzir um texto. Se Jesus dermeneusen, isto é, interpretou ou explicou na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas, que ele era o Cristo, isso está lá no Salmo 24, verso 27, os dois discípulos exegunto explicaram como reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Isso está também na mesma passagem de Lucas 24, que é a passagem dos dois discípulos no caminho de Emaús. Ok. Afinal de contas, se tanto a exegese quanto a hermenêutica parecem oferecer as mesmas formas de interpretação, qual a diferença entre elas? Não é fácil responder. Veja bem, não é fácil responder. Para apresentar essa façanha, precisamos recorrer à história. Aqui você já começa a entender. Palmer, fazendo menção da obra de J.C. Dannhauer, Hermenêutica Sacra Sive Methodus, ou Methodus. Esse aqui é o primeiro livro de hermenêutica propriamente dito na história da humanidade, de 1654, o livro do Dannhauer. Ok? Olha só o que Palmer, citando Dannhauer, vai falar acerca de hermenêutica. Abre aspas. Mesmo só pelo título do livro, percebemos que a hermenêutica se diferencia da exegese enquanto metodologia da interpretação. A distinção entre o comentário real, a exegese, e as regras, métodos ou teoria que o orientam, hermenêutica, data desta utilização primitiva e permanece fundamental para uma distinção da hermenêutica, quer na teologia, quer quando a definição foi ulteriormente alargada relativamente à literatura não bíblica. Aqui está a referência, tá? Ok? A referência, nota bibliográfica. Então vamos lá. Para você entender o que acontece, a exegese sempre existia. E a hermenêutica também sempre existiam. Mas não existiam regras. As regras hermenêuticas começaram a surgir depois de Dannhauer, em 1654, na sua obra em latim, Hermenêutica Sacra Sive Methodus. Ou seja, métodos para explicar a literatura sagrada. Ok? Ok. Então, qual a definição clara sobre isso? Definição clara sobre isso aqui. A hermenêutica, no que tange a arte e a ciência, ela é responsável pelos métodos de interpretação. E a exegese é a prática desses métodos aplicada ao texto. Olha só que fácil, tá claro. Então, a hermenêutica seria a teoria metodológica da interpretação, os métodos teóricos, as regras, e a exegese, a prática dessas regras aplicadas ao texto. Olha aí que simples, que fácil. Então você já pegou aqui por alto a conclusão que se tem de hermenêutica e exegese, a diferença entre elas. Tá? A hermenêutica, a teoria, os métodos de regras, tá? As regras da hermenêutica. Você vai aprender todas elas comprando o meu livro e fazendo um seminário com a gente, fazendo um curso com a gente. Você vai interpretar um texto, você não vai errar nunca mais na hora de você fazer uma exegese textual. E a exegese são essas regras da hermenêutica aplicadas ao texto, não aplicada à minha vida, como muitos alegam. Aí já seria significado e significação, que são coisas diferentes. Portanto, aí está, resumindo. Para resumir, eu vou citar aqui Carson, com a maestria de um exegeta que ele é peculiar, afirma: a exegese termina dizendo: esta passagem significa isto e aquilo. A hermenêutica conclui assim: este processo interpretativo conclui-se das seguintes técnicas e pressuposições. Ela serve a exegese. Ela quem? A hermenêutica. Então,
Então a hermenêutica é uma serviçal da exegese. Ela apresenta as regras, apresenta as normas do processo e a exegese aplica essas normas ao texto e diz: esse texto significa isso, esse texto traz esse significado. Que Deus abençoe. Inscreva-se no nosso canal, entre em contato conosco nos telefones que aparecem na descrição, faça seu curso, compre nosso livro de exegese, síntese exegética do Novo Testamento, teoria e prática. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, em o nome de Jesus.